Bom, irmãos, nós estamos falando sobre ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Nós estamos na terceira mensagem sobre isso. Nós estamos destrinchando aquele texto, um texto tão maravilhoso, né? Aquela experiência tremenda de Pedro e seus amigos naquela pesca maravilhosa, né? Em Lucas capítulo 5. Coisa tremenda. Então nós estamos pegando aquele texto para tratar sobre ouvir a voz de Deus. Vamos lá? Então, na semana passada, o título, né, foi sobre... Ele falou, parte 3 é hoje, atenda. Atenda. Vamos ler? Então, Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Amém? Bom, irmãos, Pedro, ele ouviu a direção, tá certo? Ele ouviu. Vá para onde as águas são mais fundas. Ele ouviu a direção. Mas é interessante, né? Porque eu vou fazer uma emenda, né? Juntando a mensagem, dando continuidade à mensagem para hoje, da semana passada. Então, só que nesse momento, Pedro e os demais tiveram que lidar com a batalha que está dentro deles, estava dentro deles. Qual que é a batalha? Está aqui expressa. Senhor, passamos a madrugada toda e nada pegamos. Está aí a batalha. É aquilo que se fala e aquilo que se vê. É aquilo que está sendo dito e a experiência anterior. Isso gera uma batalha. Quantas pessoas ouvem hoje sobre confie no Senhor? Algo tão simples, né? Parece tão simples. Confie. Ele é Deus, é o Criador. Ele criou o homem, Ele criou todas as coisas, Ele é o Senhor dos senhores. Existe uma leva de coisas que nós podemos falar a respeito de Deus, que faça com que a pessoa se interesse por Ele. Mas mesmo assim, nós que temos esse conhecimento, nós passamos em alguns momentos por situações que a nossa atitude mostra que vacilamos, que existe uma luta no nosso interior. Estão entendendo, irmãos? Isso é normal. Existe uma luta no nosso interior. É normal ter a luta? É. Agora também nós precisamos resolver isso. Precisamos lidar com ela. Não só deixar ela agitar o nosso interior. Acredito ou não acredito? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Eu não posso viver assim. Eu preciso lidar com isso. A nossa fé está sendo colocada à prova. A fé desses homens foi colocada à prova. Eram homens experientes.
Era atividade profissional deles, era pesca. Por isso desse questionamento, né? Por isso dessa colocação para Jesus, né? Eu até brinco um pouco com vocês aí, porque eu sei, não está escrito isso. Mas cá para nós, né? Jesus era carpinteiro de pesca, humanamente falando, as pessoas olhando ele, falam assim, não, peraí, pescador aqui somos nós, né? Você é carpinteiro, você vai vir agora dizendo que tentamos de todo jeito e agora, pela manhã, e um pouquinho mais para o fundo ali, eu vou pegar peixe, né? Dá um tempo, né, Jesus? Talvez seria essas as nossas palavras hoje, quando a gente vai, às vezes, numa reunião de casais, e o casal não está bem. Aí você, é nítido, reunião de casal que chega assim, um para lá, outro para cá. Quando senta, cruza os braços para não pegar na mão do outro, né? E ele acha que não está dando bandeira, né? Já está mais do que bandeira. E aí vem uma orientação do tipo assim, tudo começa no perdão. Olhe para o seu esposo e diga, me perdoe, eu tenho te ferido há muito tempo. E aí daqui a pouco, agora você, homem, diga para sua esposa, me perdoe, porque eu também te feri. Aí, acredito, não acredito. Faço isso, não faço isso. Vontade de dar um soco no olho. Eu vou pedir perdão ou eu soco ele? Eu não devia estar nessa reunião. Ou será que essa reunião é Deus falando comigo? A luta está acontecendo. Uma batalha lá dentro. Concordam comigo, irmãos, que tem isso? Quer ver outra luta? Hoje tem culto. Oh, que maravilha, glória a Deus. Cai aquela chuva. Vou no culto? Não vou no culto. Jesus vai entender. Na verdade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vai entender. Ele vai entender. Eu não vou no culto. Porque, afinal de contas, eu vou me molhar. E lá em Moçambique? Acabou o culto ao Senhor? Porque está cheio d'água? Pastor Titende disse que não. Diz que o povo pula até dentro d'água. Mas é a luta. Estão entendendo algumas lutas? Quer ver uma outra luta? Surgiu uma conta. E agora? Dou dízimo, não dou dízimo. Deus vai entender. Se eu der o dízimo, eu não pago a conta. Não é? Tem isso ou não tem? Tem, irmãos. Então, atender ou não? Atender ou não? Atender o que Deus diz na sua palavra ou não? E a orientação que o Senhor deu aos pescadores foi: vá para águas mais profundas. Irmãos, o que significa isso na nossa vida? Né? Ligando com o da semana passada. Águas mais profundas é muito mais do que você entrar numa profundidade de conhecimento. É muito mais do que isso. O conhecimento te leva a dar passos, atitudes. E essas atitudes vão te levar a vivência e experiências novas com Deus. O Senhor tem nos falado de várias formas, irmãos, que nós precisamos sair dessa dimensão do natural. A igreja no Brasil, em boa parte dela, é uma igreja que tem um conhecimento vasto da palavra de Deus, mas não tem experiência com o sobrenatural, não conhece o inimigo das nossas almas, não conhece o Senhor da nossa vida, não conhece a dimensão espiritual, não entende que isso pode ser revelado para nós através do poder do Espírito Santo que opera na vida da igreja e que está disponível. Ele está em nós. E às vezes ficamos andando como ainda cegos
em relação ao mundo espiritual, quando isso não é para existir. Isso não é para existir. A palavra do Senhor é muito clara, não é para existir. Mas nós estamos muito presos ao conhecimento e não entramos na prática dele, porque se você entrar na prática deste conhecimento, você vai entrar na dimensão que Deus diz. Estão entendendo, irmãos? E eles estavam justamente entrando numa situação que mexia com eles, estava sendo confrontado a fé dessas pessoas. Irmãos, nós ficamos pedindo ao Senhor para falar. Quando Deus nos fala algo simples, a palavra do Senhor diz que houve um tempo que Deus levantou um profeta para dizer o seguinte para o seu povo: por que vocês me buscam? Quantas palavras eu já disse e vocês não atenderam? O que vocês esperam que eu fale agora? Estão entendendo, irmãos? Às vezes nós queremos, da parte de Deus, apenas ficar ouvindo a voz. Sabe aquela coisa de criancinha um pouco insegura? Então entra numa casa, vai numa festa, aí ele sai correndo porque vê outras crianças, vai naquela empolgação, ele solta a mãe, solta o pai e sai correndo. Aí ele entra na festa e brinca, daqui a pouco ele corre e volta na sala para ver se o pai está lá, se a mãe está lá. Ele checou, viu? Volta de novo no meio das crianças, brinca, daqui a pouco ele volta correndo, dá uma checadinha, né? Põe a mão na mãe, põe a mão no pai, vê se está tudo em ordem, e fica, vai, volta, vai, volta, vai e volta. Então às vezes nós ficamos parece que a gente fica como criança, apenas querendo ouvir Deus para acreditar que Ele existe. Ouvir Deus para acreditar que Ele gosta de falar com a gente. Ouvir Deus para saber que Ele tem direção. Mas a gente não atende a Deus. Entendem a diferença? Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? E aí de repente fica nessa busca de ouvir Deus, irmãos. Deus, a palavra do Senhor, a carta de Paulo aos Filipenses, ele diz assim: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não é mentira, Ele está perto, irmãos. Mas o quanto que nós estamos atendendo ao pouco que você diz que ouve dele, o quanto que você responde a isso. Será que Ele não está esperando? Ei, eu vou ficar soltando palavra à toa? Ou será que está na hora de você sentir a minha falta? Está na hora porque Ele não deixa a pessoa que fez uma aliança com Ele, irmão. O Senhor te selou com o Espírito Santo. Ele não saiu da tua vida, mas existe um negócio chamado silêncio. Às vezes pessoas vêm para o aconselhamento, eu converso depois com Deus sobre isso. Senhor, essa pessoa me pede aconselhamento, Senhor. Essa pessoa vem para o aconselhamento, essa pessoa toma às vezes 1 hora e meia de conversa, Senhor. E ele sai daqui, eu saio numa alegria junto, dizendo glória a Deus. Essa pessoa vai dar esses passos, vai se alinhar com a tua palavra, Senhor, e ele vai se ajustar. Glória a Deus, vai ter mudança na vida dessa pessoa. Passa uma semana, passa 15 dias, lá vem a pessoa de novo, e aí um monte de problemática, continuando os seus problemas. Vamos lá, estamos juntos. Mas aí quando eu falo, e aí, como foi a tua experiência? Do quê? Aquilo que eu te falei. Eu não consegui fazer aquilo não. Agora a minha fala é o seguinte, então faz o seguinte, pode ir embora. Quando você fizer o passo 1, você vem para o passo 2. Não tem passo 2 sem passar pelo 1. Estão entendendo, irmãos? Porque é realidade. É realidade. Então esses homens aqui, eles tiveram uma oportunidade de dizer não, né? Mas eles atenderam. Então, quando na semana passada eu disse que ele falou, eu falei sobre você tem que se aquietar, se afastar, né? Se afaste, como o texto disse, se afaste com o barco. Irmãos, nós precisamos nos retirar e ter tempo com Deus de qualidade. Nós queremos que Deus fale
nessa vida frenética que nós estamos tendo. Quando na verdade Deus quer tirar da vida frenética, então Ele não vai participar desse tipo de coisa. Não é porque Ele não quer, é porque Ele está te tirando da situação. Porque eu e você precisamos sair desta agitação. Nós precisamos nos aquietar na presença de Deus. Isso é salutar, isso faz bem para a nossa vida, faz bem para a mente, faz bem para a alma e faz bem para o espírito. Irmãos, você precisa fazer retiros com Deus. Retiro com Deus não é levando um monte de gente junto, não. Retiro que eu digo é esse retiro, você e Deus. Eu preciso, eu quero ouvir a voz de Deus. Então se aquiete, se afaste, busque o Senhor. Foi isso que nós falamos semana passada. Agora, quando você faz isso e Deus fala com você, que seja uma coisa pequena, atenda, porque é Deus quem está falando. Amém, irmãos? Se é Deus que está, você discerniu, é Deus que está falando. Pedro disse: peraí, está tudo contrário ao que Jesus está falando, mas peraí, foi Ele quem disse. Então, por causa da sua fala, nós vamos lançar as redes. Esses homens tiveram a melhor pesca da vida deles. Pastor, você está fazendo um adicional na palavra. Não estou fazendo adicional nenhum. Se Pedro era experiente, como é que leva a rede para rasgar? Se Pedro era experiente, como é que o barco de pescador afunda de tanto peixe? Então isso é sinal que aquela região, a pesca era proporcional aí à rede de barcos que eles tinham, e aquele dia foi algo totalmente diferente. Então eu quero dizer para você o seguinte: quando você se deixa, se retira, abre mão de determinadas coisas da sua rotina para começar a buscar o Senhor, porque você diz que quer ouvi-lo, então você vai buscar. Preste bem atenção, você não vai perder tempo. Você não vai perder tempo. Você vai ser surpreendido. Você não vai perder tempo. Você está querendo, você está desejoso de ser surpreendido por Deus, mas ainda não se dispôs a se afastar, como Pedro. Pedro, afaste esse barco, vá para águas mais profundas. Se afaste. Coisa nova, irmãos. Coisa nova. Então, na profundidade, vai encontrar experiências novas. A gente encontra a abundância de Deus. Deus não é de pouco, irmãos. Deus é de muito. Quando eu falo Deus é de muito, não é não é material, irmãos. A gente tem que parar um pouquinho com essa ideia de quantidade material. Irmãos, não existe dinheiro que preencha a vida de um ser humano. Não existe dinheiro que aquete uma alma. Não existe dinheiro que dê sossego a aflições. Não existe dinheiro que que dê a segurança do futuro. Não tem dinheiro, ainda mais num país com a tremenda estabilidade que nós estamos vivendo. E na verdade não é mais esse país. Se você olhar, a Europa está instável, os Estados Unidos está instável. Então o que está acontecendo? As pessoas estão explodindo de ansiedade, as pessoas estão perdidas porque estão confiantes no material, e quando vem um sinal dizendo está correndo o risco de perder tudo, a pessoa acha que está perdendo a vida dela. Mas aquele que confia no Senhor renovam as suas forças, não é? Então, por quê, irmãos? Porque a plenitude não é encontrada em dinheiro, a plenitude é encontrada no interior preenchido com uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Isso faz o homem pleno. Nós não encontramos o espiritual, tentamos preencher com o que é natural, com o que é material, mas quando o homem encontra Deus em profundidade, as coisas materiais têm sentido e têm valor, sim, mas não é mais o tesouro dele, não é. Se tiver glória a Deus, se não tiver glória a Deus, tem muito glória a Deus, tem pouco glória a Deus, e aí ele consegue dividir o que ele tem com o outro. Por quê? Porque ele não depende mais daquilo. Então,
Vamos seguindo um pouquinho mais em frente. Aí eu queria deixar, esse é um ponto importantíssimo. Marque isso se você está anotando. As nossas experiências nos traem. As nossas experiências nos traem. As experiências, as lembranças das experiências do passado, muitas vezes controlam as nossas iniciativas. Gera medo. Quando vem uma situação que me faz lembrar algo ruim do passado, me mobiliza. Me deixa na dúvida. Gera medo. Gera ansiedade. Porque Deus está falando, mas aquela experiência também está falando alto dentro de mim. Entenderam? E aí você está sendo controlado. Aí vem a palavra que fala assim: vá para águas mais profundas. Pronto, já foram, já responderam aquilo que o Senhor disse. Responderam em parte, porque depois ele falou assim: agora lance as redes, né? Irmãos, ouça isso. As nossas experiências muitas vezes nos traem. As nossas experiências passadas, elas são referências para as nossas atitudes agora. Todo ser humano funciona assim. Eu vou fazer assim porque eu tenho algumas experiências do passado que me dão um norte, que me dão um apoio para eu agir de determinada forma. Para eu entender o que é perigoso. Uma criança, né, por exemplo. Criança novinha, ela é suicida. Se você deixar, ela pula na piscina. Se você deixar, ela desce o morro, solta o freio e desce. E a gente sabe que quando chega a uma certa velocidade, a coordenação não acompanha. Aí ele começa a dar aquela trupicada e você já vê aquela aterrissagem de cara na calçada, né? Aí ralar todo. Aí você fala, a criança fica, né, testando isso. Às vezes cai, às vezes não cai. Aí quando fica adulto, ele já entende que vai dar problema. Experiências passadas. Estão entendendo, irmãos? E aí é um ponto de virada. Esse é o ponto de virada, olha aqui. Pedro, pescador, cheio de experiência, tá certo? Cheio de experiência. Olha lá o tipo de rede, o tipo de barco. Por quê? Experiência. Ah, tá bom, é adequado. Vamos lá. Aí vem Jesus e fala: lança as redes. Titubeou. Por que ele titubeou? Por causa da experiência. Experiências passadas. Então, andar na palavra é agora, vou ou não vou? Então ouça bem isso, irmão. Deus está mexendo com a sua igreja. Você lê esses textos, você vai ver que essas pessoas, toda a Bíblia, você vê pessoas vivendo coisas tremendas com Deus, coisas que você não vê hoje na sua vida. E aí vem o discurso: Deus mudou. Aí vem outro discurso: não, essas coisas não são para este tempo. Tá bom, né? São justificativas de pessoas que não querem encarar este ponto de virada. Irmãos, quando nós ficamos muito intelectuais, nós estamos tentando preencher a nossa vida espiritual com conhecimento, mas lá no fundo existe uma tremenda frustração. Qual que é? Eu não vejo Deus operando de forma tremenda e marcante na minha vida. Alguns são assim.
E aí vira o cristão domingueiro. Por quê? Porque ele já virou religioso. Ele não está tendo expectativa mais nenhuma. As coisas não estão acontecendo. Né? Olha, eu estou na mesma situação há anos, não vejo Deus fazer nada. Ele não fala isso, ele não tem coragem de falar isso. Mas em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, este é o ponto de virada. Nós temos que reconhecer que quando eu duvido, quando eu questiono, quando algo me segura para não lançar, não agir em cima da palavra de Deus, são experiências anteriores, mas experiências sem a pessoa de Deus. Você tem que andar na palavra, você está em luta, você tem que lembrar: eu preciso romper isto, eu preciso romper isto. Do contrário, meu irmão, você vai viver uma vida natural. Do contrário, você vai viver limitado pelaquilo que você acredita que naturalmente vai acontecer, quando Deus é a presença de um ser espiritual na sua vida. Ele é espírito vivente. Isso não é natural, irmãos, isso é sobrenatural. Isso não está no alcance dos olhos naturais. E é essa presença com liberdade dada por mim e por você, de agir na nossa vida e através da nossa vida, que nós seremos profundamente transformados ao ponto de sermos, a nossa vida se tornar aquilo que o profeta Isaías disse que um dia vai acontecer. A tua vida vai mudar de tal forma e tão impactante que quem estiver ao seu redor vai dizer: ali vai o povo abençoado do Senhor. Está escrito, isso é uma promessa. Agora, uma vida normal como qualquer um. Quem tem Cristo, quem não tem Cristo, quem mexe com feitiço, quem não mexe com feitiço. A tua vida é igualzinha. Ele não vai identificar nada. Ele vai poder talvez dizer: aquela pessoa estudou um pouco mais, conseguiu alguma coisa. Aquele é não sei o que, conseguiu um pouquinho mais. É a força dele, ele é capaz. Se bobear, ainda vai ficar te elogiando. E na verdade, a nossa vida, não estamos mais sobre a terra, irmãos, para receber elogios. Estamos sobre a terra para glorificar o Senhor. Então, como ele pode ser glorificado se a minha vida é uma vidinha? Quando eu falo isso, irmãos, não estou dizendo da tua vida financeira, estou dizendo do que sai da tua boca, da conduta da sua vida sobre a terra. As pessoas olharem para você e poderem admirar você, no sentido de falar: poxa, como é que esse homem suporta isso? Como é que ele consegue lidar com as circunstâncias assim? Como é que ele tem sempre uma palavra de ânimo? Como é que ele é capaz de cuidar e administrar a sua casa, a sua família? Olha que família estruturada! Isso é glorificar o Senhor, porque Ele vai te procurar, Ele vai te perguntar, e quando te perguntar, você diz: não, eu não aprendi em uma filosofia, num livro de filosofia, eu aprendi com Deus, porque o que tem na Bíblia é tão poderoso, que homem nenhum natural, sem a experiência com o Espírito Santo, sem a vida com o Espírito Santo, ele não consegue viver isso. Mas, quando nós entendemos que Deus é real e Ele tem esse plano maravilhoso, eu aceito Ele na minha vida, o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus vem em mim, vivifica o meu espírito e me começa a me dar a revelação dessa palavra. De que forma? De forma que agora eu sei e tenho capacidade para andar na palavra. Isso é transformação. Amém, irmãos? Isso é transformação. Então, eu gostaria que isso aí ficar em vocês hoje. Entre você ouvir e você atender, existe o seu passado. Entre você ouvir e você atender, existe o seu passado que vai tentar te controlar. Atenda,
Atenda a voz de Deus. A luta está aí. Cada um mais numa área, menos na outra, mas ela está aí. Atenda, irmãos, porque quando você atender, o novo de Deus vai começar a fluir na sua vida. O novo de Deus. Não é a continuação daquela vida sem Deus e agora só mudou que Deus está na sua vida, mais nada. Não, irmãos. Quando Deus entra numa vida, Ele marca a vida da pessoa. Não é uma marca só interior. Por quê? Por que você está falando isso? Não é bem assim, é assim sim. A palavra do Senhor Jesus disse que nós somos luz e sal. Nós fazemos diferença no meio de um povo que não tem Cristo. Entendemos? Fazemos diferença no meio de um povo que não tem Cristo, por quê? Porque eles vão conhecer a Cristo através de nós. Então Cristo tem que ser manifesto. Amém, irmãos? Aleluia. Então, ficamos querendo ouvir Deus, e Deus tem prazer em falar, irmãos. Deus quer que você o ouça. Mas quando Deus fala, irmão, lembra, você tem que ouvir e atender. Atenda, coisa pequena que Ele falou. Puxa, Deus falou uma coisa tão simples. Há 33 anos atrás, quando Deus me alcançou no meio de um tempo difícil na minha vida, Ele me alcançou. Aí chegou um dia que Ele me deu um sonho. Eu não vou contar os detalhes, mas uma parte dele. Um sonho que havia dentro da água um tanto de tesouro dentro da água. Pedras, colares, anéis, tudo preciosos. Água cristalina. E eu tinha que mergulhar para chegar numa ilha, uma ilhota, logo à frente. E nessa ilhota não tinha nada, era uma rocha, mas tinha uma cruz nela. E eu ouvi uma voz: atravesse. E a hora que eu mergulhei, chamava atenção demais aquelas riquezas ali. Aí a hora que eu olhava para um colar e para um conjunto de anéis lá, o Senhor só falava assim: é uma escolha. Para você é uma escolha. Não pegue. Não pegue. E eu às vezes esticava a mão assim, quando Ele falava não pegue, eu atendia, ficava com medo. Por que não pegar algo tão precioso? E aí no sonho mesmo, quando eu estava debaixo da água, veio como uma convicção. A cruz era a representação de uma vida com Cristo. E que eu ia passar, a minha vida, eu ia passar por possibilidades de riquezas. E que eu tinha condições de pegar, mas que Deus tinha algo mais para mim. E que eu não poderia pegar esse tesouro. Irmãos, isso foi talvez um ano depois que eu me converti. Essa história aconteceu na minha vida e eu tive o prazer de escolher: não, Senhor, eu abro mão disso para viver inteiramente para o Senhor. Irmãos, essas coisas, essas experiências são tremendas. Não por ouvir só, mas porque quando vem a situação, aí você lembra Deus marcando sua presença, caminhando com você dia após dia, né? Deus visitando a gente nos sonhos, Deus trazendo visões, Deus trazendo revelações. Quando você abre essa palavra, eu abro a Bíblia, eu não vou ler um livro. Quando eu abro as Escrituras, eu me alegro e falo assim: Senhor, agora o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai ministrar coisas que vão marcar a minha alma, vão transformar a minha mente. Fala profundo comigo, me dá entendimento, me dá a palavra logos, me dá a palavra rema, né? Entenderam, irmãos? Mas atenda, esta é uma chavinha especial.
Deus não fica tagarelando com ninguém, irmãos. Deus, ele fala, quando ele fala tem um objetivo, é muito claro, as coisas que Deus fala, ele estabelece direção, ele traz a resposta, e isso traz a paz, traz o sossego, entenderam, irmãos? Então, Deus quer falar, quer que Deus fale com você, se prepare então, porque ele é o Senhor, amém? Então ele não vai ficar só trocando figurinha contigo não, ele vai, às vezes tem um momento que é só gostoso, que ele fala assim que eu te amo tal, e ele fica falando do sentimento, do carinho que ele tem por nós. Aí depois que a gente pega aquele gosto, aquela paz, aquela segurança, ele fala, filho, eu estou te curando, porque você vai curar uma geração, eu estou te colocando uma geração para você curar as pessoas. Você, irmão, estou falando de você. Deus está, aí você olha para você mesmo e fala, eu estou todo torto, todo machucado, minha alma dói, minha mente está confusa. Ele fala assim, pois é, você está na hospedaria do bom samaritano para ser curado e curar. Eu vou dizer uma coisa, muitas pessoas vão descobrindo na obra de Deus que a sua cura está em investir no próximo. Anota isso aí. A sua cura não está em Deus, espera, deixa eu me resolver, depois eu vou te servir. Você nunca vai melhorar. Ouça o que eu estou te dizendo. É no agir, no mover de Deus que a cura acontece. Eu acho que eu não sou muito diferente de você, e comigo foi assim. Né? Então, glória a Deus. Vamos guardar o nosso passado como passado, amém, irmão? Não deixe ele te controlar. Não desista da obra de Deus porque você teve experiências ruins. Toda experiência... Irmão, eu não quero ser frágil. Você quer ser frágil? Porque os dias estão ficando cada vez mais difíceis. E o Senhor está com pressa de nos fortalecer, porque as pessoas aí fora estão desesperadas. E Ele tem que olhar para você e encontrar em você um olhar de conselheira, de segurança. E quando eu falar assim, meu, eu tô louco para me matar. Aí você fala assim, ei, quantas vezes eu pensei nisso? Agora, de jeito nenhum. Vida com Cristo é diferente, não é? Está entendendo? Mas ela tem que olhar nos seus olhos e não ver mentira em você. Tem que ver o que? Gente, tem vida nessa mulher. E ela já pensou em se matar. Opa! Então, as coisas podem mudar, não é? Tá cheio de jovem aí, irmãos. Jovem, bonitinho, cheirosinho, até com perfume francês, né? Roupinha de marca. Você olha linda, moça linda, rapaz lindo, né? Saradão, os dois, academia, tudo bonitinho. Quando senta para conversar, só pensamento ruim. Só pensamento ruim. Muitos estão abandonando a universidade, sabia disso agora? Está tendo uma leva de jovens abandonando faculdade, está desistindo. E é você, irmão. Deus escolheu você para fazer diferença, né? Do jeito que vocês estão aqui, né? Fico imaginando que elas estão pensando, ó, Deus escolheu você. Deus escolheu a senhora para fazer diferença onde a senhora está. Chegar lá e falar assim, olha, eu estou conhecendo melhor Jesus. Tá ou não tá? Né? Eu estou conhecendo melhor Jesus. Eu descobri que eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou começando a entender. Estou começando a entender o plano de Deus para a minha vida. É ou não é? É bom ou não é? Aí quando você vê uma pessoa ali toda arrebentada, diz, não, faz isso não com a tua vida. Olha, eu estava meio assim, meio que largando a mão, né? Mas não, eu vou começar a deixar a obra de Deus acontecer na minha vida. Estava assim porque eu não tinha Deus, não é? Tem pessoas, irmãos, que você já encontrou aquela pessoa que deixa você até tonto de tanto que fala?
Conhece pessoa assim? Que você encosta, se você conseguir começar a falar com ela, é o seguinte, respira fundo e vai, porque a hora que você parar para respirar, pronto, perdeu a vez. Você fica zonzo. Uma ansiedade enorme. É um negócio assim que ela não dá conta. Tem que pôr para fora. Tem que pôr para fora. Aí, essa pessoa chega em casa, imagina, deixar o vento fazer um barulhinho na janela. Não, aí chega em casa, liga a televisão, liga o rádio na cozinha. Mas eu estou dizendo para você, irmãos, que às vezes nós, da igreja, que conhecemos a Cristo, nós estamos assim. Mas eu estou dizendo a você que pode mudar essas coisas. Aí você fala, não, mas isso é coisa velha em mim. As coisas velhas estão te controlando. E eu queria orar por isso. Vamos orar, irmão? Atenda a voz de Deus. Atenda a pequena direção que Deus está dando para você hoje. Atenda. Deixa Deus mostrar que vai acontecer, vai ficar diferente. Coisas novas vão acontecer por causa disso. Pai, em nome de Jesus, ô Espírito Santo de Deus, o Senhor é Deus maravilhoso, Deus que se revela a todos aqueles que o buscam, Pai. Senhor, nesta noite nós estamos buscando o Senhor e buscando entendimento para vivermos, Deus, coisas novas contigo. Nós estamos neste propósito, Senhor, nessas semanas, nesse mês. Nós estamos, Deus, no propósito de aprender a ouvir a voz do Senhor. E estamos entendendo, Pai, que o Senhor não está em silêncio. Na verdade, o Senhor tem falado, mas a agitação da nossa alma, a correria do nosso dia, muitas vezes, Deus, nós estamos, Senhor, tomados de muitos barulhos externos e não conseguimos nos aquietar e ouvir o Senhor que está em nós. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, existem muitas pessoas assustadas, existem muitas pessoas amedrontadas. Eles têm o desejo de se lançar na tua palavra, mas algo impede, algo segura. É o receio, é o medo, é o temor, Deus, de eles se lançarem na tua palavra e serem frustrados. Eles, Senhor, muitas vezes aquela sensação de que na verdade, Senhor, o desejo de algo novo, mas, Senhor, uma mensagem que diz que nada vai acontecer. Essa é uma luta tremenda no interior, Pai. Mas eu te peço em nome de Jesus, venha sobre nós, Espírito de Deus. Ajuda-nos, Deus, a dar os passos, as etapas que são necessárias para que nós possamos romper, Senhor, com este controle das nossas experiências passadas, Deus, que controlam a nossa mente, que geram, Deus, já uma direção estabelecida, pré-estabelecida, quando na verdade a tua palavra vem querendo romper essas direções pré-estabelecidas, porque o Senhor entra com o novo. O Senhor é o Deus que entra com o novo. As coisas do Senhor são novas na nossa vida, não é igual ao passado, é novo, é uma nova vida sendo estabelecida em nós, ó Pai, em nome de Jesus, que ela se manifeste na sua totalidade, pelo poder do teu Espírito, Pai. Ajuda o teu povo a romper isto em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, vem sarar, Deus, a nossa alma. O Senhor já está em nós. Não podemos ficar, Deus, enfermos na nossa alma. Quando o Senhor está em nós, Deus, vai tratando, Senhor, vai cuidando, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor?